Tricolores de toda a terra, está no ar, eu sou o Flu em Foco hoje, reagindo aqui aos principais comentaristas aí, o que eles falaram sobre a derrota do Fluminense e Botafogo, sobre o trabalho do Fernando Diniz. Acho que está todo mundo querendo saber aí a opinião de todos, a gente vai reagir aqui a essas opiniões e vamos dar a nossa opinião em cima do que a gente vai ouvir. Então fica aí que o nosso Flu em Foco só está começando. É isso aí, galera. De volta agora em definitivo para o nosso react aqui. Pedir a vocês que antes de mais nada se inscrevam aí no canal, ativem o sininho das notificações, deixem o like, isso faz toda a diferença para o nosso trabalho. Flu em Foco sobre os reacts, né? Reagindo aí as principais coisas que aconteceram nas mídias do Fluminense. E a gente vai começar com o Gerson Canhotinha de Ouro, que, cara, deu uma espinafrada no Diniz aqui, uma espinafrada pesada. Vamos ver o que o Gerson Canhotinha de Ouro falou aí dessa derrota do Fluminense. Tá? E vamos lá, vamos ver o que o Gerson Canhotinha falou. Se liga aí. Vou te contar, hein? Uma coisa só no primeiro tempo do Fluminense. Uma, cruzamento do Marcelo e o Marquinhos entrou de cabeça e bateu na trave. Pô, esquece o resto. Todos os outros momentos, tudo do Botafogo. Verdade. 5 minutos de jogo. Tá aqui, ó. Tá aqui. 5 minutos de jogo. Tiquinho perdeu o gol. Deu um biquinho na bola. 7 minutos de jogo. Júlio Santos perde o gol. 18 minutos de jogo. Júlio Santos perde o gol. 23 minutos. Júlio Santos entrou sozinho no lançamento do Marlon Freire. Tudo gol feito, tá, gente? Sabe quem foi? Os dois zagueiros lá, abertos. Tanto o Marlon, tanto o Marlon quanto o Manuel. Aqui. E entrando aqui sozinho, o Júlio Santos, pelo meio. Sabe quem foi correndo atrás dele e não conseguiu pegar naturalmente? Lima. E cadê os zagueiros? Os zagueiros estão abertos. Eles não têm noção de nada, absolutamente nada. Entrou sozinho o Júlio Santos e perdeu o gol. Galera, só uma coisa aí. Quem viu o nosso pós-jogo, quem viu o Conexão Tricolor de ontem, viu que eu falei exatamente isso. Né? Que eu falei que os zagueiros estavam abertos, funcionando como laterais, e o meio todo exposto. O meio de área nosso. Né? Então, a colocação do Gerson ficou até lisonjeado. O Gerson falar a mesma coisa que eu falei. Vamos ver. Quer dizer, só aí foram três lances, 3 gols. Aí, resultado. Aos 37, Luiz Henrique chutou e o Fábio defendeu. O Fábio fez umas 5 defesas que, se ele for ver no vídeo, ele vai, e com toda razão, vai se achar um herói. E foi. Foi o melhor jogador em campo. Foi ele. Verdade. Ué, mas ele tomou um gol, perdeu o jogo. Mas ele pegou pra caramba. E ele só fazia assim, ó. Cadê minha defesa? Cadê meu meio do campo? Não tem. Exatamente. Os dois homens de frente, eu falei até isso durante a transmissão umas 3 vezes, que o garotinho não falava o nome do Cano. O Cano não apareceu. Para o Cano aparecer, tem que ter meio do campo. Exatamente. Tem que ter lateral para levar a bola, para fazer um lançamento. Fizeram acabei de dizer. Foi o Marcelo pro Marquinhos, que entrava pelo meio. E só uma coisa, galera. Por que o Cano não apareceu? Vou mostrar um negócio para vocês verem aqui, ó. O Cano não apareceu por causa disso aqui, ó. Isso aqui é a imagem do posicionamento médio dos jogadores do Fluminense. Olha onde o Cano tá. Camisa 14. O Cano tá de primeiro volante. A maior parte do tempo ele jogou ali. Por isso que ele não apareceu. Perfeita a colocação do Gerson aí. Vamos dar continuidade aqui. O time do Botafogo deitou e rolou no meio do campo, ganhou o meio do campo. Pobre do Martinelli e o pobre do Lima. Verdade. Porque o Ganso estava jogando 2 por 2. 2 para lá, 2 para cá, 2 para aqui. E os caras se matando. E ainda teve que cobrir lá atrás.
os dois zagueiros. E o Kennedy, o Cano, sem receber bola, e o Kennedy a dar trombada com os jogadores de frente. Quando recebia, os jogadores, os zagueiros, quando recebia, ele tinha o meio do campo na frente. Ele ainda tinha que passar pelo meio do campo. Verdade. E ainda tinha a defesa. Não vai aguentar isso. Então o Kennedy, que é um goleador, que é um jogador rápido, que você tem que arrumar e meter a bola para ele, fazer lançamento para ele, exatamente como o Botafogo estava fazendo tanto para o Tiquinho quanto para o Falamos também isso no pós-jogo. Porque o Luiz Henrique é mais na ponta, entra um pouco pelo meio, mas vem aqui, vem para o jogo. É diferente do Tiquinho e do Júnior Santos. Tá certo? Muito bem. Mas são jogadores que o meio do campo mete a bola. Tanto é que eu estou falando aqui. 4, 5 vezes eles entraram ali sozinhos. Então esse é um pedaço aí do que o Gerson falou, galera, e bate muito com o meu pós-jogo. Fico até lisonjeado, porque realmente foi exatamente o que aconteceu no meu pós-jogo. Fala do Gerson aí. Agora vamos ver aqui uma passada de pano master do Bruno Cantarelli. Olha, o Bruno Cantarelli que fala que ele ama um homem, que esse homem é o Diniz, né? Vamos ver o que o Bruno Cantarelli fez, qual foi o malabarismo retórico que o Bruno Cantarelli fez para defender o Diniz. Mas ele defendeu, já vou adiantando para vocês. Se não quer ouvir, tampa o ouvido aí, que o Bruno Cantarelli fez aqui o seu malabarismo retórico para defender o Diniz. Vamos ver o que ele vai falar aí, ó. Fiquem ligados aí na fala do Bruno Cantarelli. O momento técnico dos jogadores do Fluminense não é legal. Não é legal. Tirando isso, o Fábio. Eu acho que o Fábio, que esse aí. Mas também falar sobre isso. Só tem um estilo de jogo. A gente fala sobre isso, a galera vai falar que eu vou passar pano, mas eu acho que não dá pra você direcionar uma situação só. Os jogadores não estão bem. Eu acho que tem que se fazer. E o futebol pra mim é coletivo. Não é? No Brasil a gente tem essa cultura. Mano, os jogadores não estão bem, demite o cara. Isso, mas eu acho que. Mas aqui tem que entender. Ninguém defende demissão. O que eu vejo que falta uma reavaliação. É intensidade. Mas você acha que é só isso? Taticamente, o Fluminense não deve a ninguém. Eu acho que isso é o principal. Por exemplo, eu acho que o Fluminense hoje. A gente vai. Daqui a pouco eu vou desembolar os assuntos. Vamos começar a falar de Fluminense. Pode ser? Então, antes de começar a falar de Fluminense, primeira coisa, o Fábio foi o melhor do Fluminense em campo. Se não é o Fábio, o Fluminense seria goleado. Sim. O Fluminense foi amassado pelo Botafogo. Se não é o Fábio, se não é o Júnior Santos. Pecar como ele pecou nas duas organizações. E outra coisa, a paixão e o amor que eu tenho a Fernando Diniz, mas eu quero entender os porquês. E muitas vezes, assim, numa entrevista coletiva, tem uma série de ciências ali adotadas, né? Para que o técnico vá lá explicar as situações. Ele, por exemplo, ele não pode chegar e falar, pô, meus jogadores estão errando pra cacete, vai perder os caras. Então, assim, ele vai chegar ali e vai falar uma coisa, mas eu acho que aí vai dar apuração a gente precisa entender, de fato, porque o Fluminense não está desempenhando com muitos jogadores no ano passado, né, e com o mesmo treinador, o futebol que levou o time a ser o campeão da Libertadores. Isso eu concordo. Você não acha que aprenderam a enfrentar o Fluminense? Não acho que isso... Eu acho isso... Você não acha isso? Na minha visão, isso é simplista. Eu acho que tem mais coisas, assim. Aprenderam a enfrentar o Fluminense, era tipo assim. Aprenderam a enfrentar o Fluminense, tira o Fernando Diniz, bota outro treinador que não é nada a ver com o Fernando Diniz, e o Fluminense vai voltar a jogar bola. Eu não acredito nisso. A mesma coisa. Eu não acredito nisso. Eu acho que mais... Eu vejo mais problemas. Sou contra a cultura do fora fulano. Então o cara fica lá no clube, fudendo o clube, fazendo merda que nem ele tá fazendo. Ele não improvisava ponta na lateral direita, ele não improvisava volante, 2 volantes de zagueiro, né? Ele não fazia da improvisação a realidade, né? Ele não fazia isso, né? Outra coisa também importante, e eu concordo com o que o rapaz falou, realmente o modelo tá mapeado. O futebol de hoje é assim, a gente vive num mundo globalizado. Se você tiver apenas um modelo de jogo, um formato de jogo, você tá fadado a não durar muito tempo. Então, assim, o Cantarelli tá fazendo um malabarismo retórico, como ele mesmo fala. Ele tá sendo parcial pelo carinho que ele tem com o Fernando Diniz. Ele tá sendo parcial, ele tá fazendo uma defesa como um advogado, né? Não tá fazendo uma análise. Então, acho que é por isso que tá viciado aí a análise dele completamente. Mas vamos lá, vamos ver o que ele falou aí mais aí. Sim. Isso aí, pra mim, E eu acho que o Diniz vai concluir o trabalho dele, pelo menos, é o que o Mário fez, renovando o contrato do Fernando Diniz. Então, as soluções, elas vão ter que ser feitas com o Fernando Diniz no comando. Isso é dito pelo presidente do Fluminense. Aí você, com o Botafogo, você não vê o Arthur Jorge fazendo variações táticas em inúmeras partidas?
Jogando de formas diferentes? Cara, vejo jogando com peças diferentes. Eu acho que o estilo de jogo... Que também... Ele é um estilo de jogo... o estilo de jogo do Botafogo. Mas é um estilo de jogo, assim, que você sabe o que esperar do Botafogo. E do Fluminense, você sabe o que esperar do Fluminense bem. Hoje o Botafogo só vem bem. Mas você só vê um estilo de jogo quando você olha pro Fluminense, né? Mas tá errado, cara. O Botafogo perdeu o Bahia em casa. Por exemplo, eu vejo... Por exemplo. Ele fez hoje... Ele tá falando de resultado, né? Ele não tá falando de variações. O que o rapaz tá tentando explicar para ele é que o Botafogo tem variações, o Fluminense não tem. E ele tentou defender o Diniz, só que o Fluminense tá previsível. Todo mundo sabe o que o Fluminense vai fazer. Vai pegar a bola, vai tentar fazer aquele toquinho com a saída apoiada, né? O Arias vai descer, o Marquinhos vai abrir, vai se aproximar o Arias, vai tentar fazer aquele toque e subir em bloco, virar jogo pro Marcelo atacar, verticalizar. Coisa que todo mundo já sabe, né? Tem uma situação, ele mudou um pouco o jeito de escalar o Tietchan. Sim, normalmente era... Enfim, na verdade, como eu falei, né? O Cantarelli, ele tá tentando fazer uma defesa de advogado, né? É uma defesa retórica, da retórica dele, não do que literalmente está acontecendo. Mas vamos lá, vamos pro próximo aqui, que é o Mauro César, né? O enjoado do Mauro César, falando aí sobre o jogo e o Diniz. Vamos ver o que ele vai falar aí. O jogo do Fluminense ontem não foi um fato isolado, né? Os últimos jogos do Fluminense têm sido muito ruins. Lembrando que empatou recentemente com o Juventude em casa. No ano passado, o Fluminense venceu só 3 jogos como visitante. Nos últimos 19 jogos pelo Brasileiro, jogando fora de casa, só venceu 1 contra o Santos, que foi rebaixado. Naquele momento que o Santos acabou caindo, né? Mas tinha um desempenho bom, muito bom, né? Um dos melhores em casa. Muito parecido com a campanha do São Paulo, em 2023. Nesse ano está sendo diferente. Ontem, de fato, ele foi totalmente dominado pelo Botafogo. O Júnior Santos, que é o destaque do ataque do Botafogo na temporada, não estava numa noite feliz. Fosse assim, o placar seria mais elástico. Não era jogo para 1-0, era jogo para 2, 3. Se o Botafogo tivesse um pouquinho de sorte, o Fábio não estivesse numa noite inesperada, talvez 4. Foram 19 finalizações do Botafogo, 6 do Fluminense, 5 defesas do Fábio. O John não defendeu nenhuma bola. O goleiro do Botafogo não foi exigido para valer. E aí você vê o Fernando Diniz colocando o Renato Augusto durante o jogo para tentar mudar alguma coisa, não acontece rigorosamente nada. Uma defesa exposta, constantemente a última linha bem desorganizada, bem desequilibrada, com situações que o jogador sai para dar o combate, o time tenta marcar no campo de ataque, então até o zagueiro sai para combater, persegue às vezes o seu alvo, digamos assim, o jogador que você tem que marcar, e aí desorganiza tudo. O Botafogo partia com 2 contra 1, 3 contra 2. Foi um horror a atuação do Fluminense, muito boa do Botafogo. Não foi tão boa porque também não aproveitou as chances criadas, né? Isso também entra no quesito. Então, jogar bem, perder muito gol, parece o Flamengo, aí, os tempos aí, que criava e perdia. Isso é uma coisa que o Arthur J tem que ver. O Flamengo. Né? Ontem correu o risco, como sempre há nesses jogos assim, de uma bola vadia para dentro do próprio gol. No final do jogo, acontece alguma coisa, a bola na área lá, o Fluminense empata, seria extremamente injusto. Agora, o dinizismo está muito em discussão, porque cada vez mais cresce a ala da torcida do Fluminense que questiona o técnico, que, na minha opinião, já falei isso outras vezes, virou refém de uma situação que ele parece mais preocupado em provar que a forma dele pensar e montar a equipe pode prevalecer do que em fazer ajustes necessários quando esse modelo não está funcionando. Perfeito. Eu acho que ele tem que ter essa flexibilidade. Não se trata de virar um técnico de jogo meramente reativo, que só se defenda, não é isso. Mas fazer os ajustes necessários. E ele parece mais preocupado em mostrar uma assinatura do trabalho do que com a correção de rumo. E aí você vê, por exemplo, o Thiago Silva. Isso eu vou falar agora porque a gente vai falar muito sobre isso lá na frente. Vai estrear no mês que vem o Thiago Silva. Né? Eu fiquei imaginando ontem o Thiago Silva naquela zaga do Fluminense, tendo que fazer perseguições, correr para lá, para cá, para cobrir o último homem, 2 caras contra ele, com quase 40 anos. E caras rápidos, né? Como o Luiz Henrique. 40 anos já fazia de 22 de setembro. Como é que vai ser? Porque... mas ele jogava no Chelsea. Eu vou repetir o que eu já falei outras vezes aqui. As pessoas não se atentam a esses detalhes. O Thiago no Chelsea, ele era referência de um time muito jovem. O Chelsea só está contratando quase do berçário, né? Jogador de 15, 16 anos, o Chelsea, qualquer um na América do Sul, eu quero, vai contratando. E o time é muito novo. Então a média do time do Chelsea, quando o Thiago jogava, era de 25 anos. Quando o Thiago não jogava, a média era de 23 anos. A média do Fluminense é 32 a 33 anos, geralmente, nessa faixa. Com o Thiago, ela tende a subir, né? Do ano passado, jogava Nino. Então, esse Nino com 20 e poucos anos, entra o Thiago com 40.
Claro que a média vai subir em relação ao tipo do título da Libertadores, por exemplo. Então já tem outro zagueiro quarentão, que é o Felipe Melo. Um goleiro quarentão, que é o Fábio. Aí tem jogadores com 30 anos. Samuel Xavier, Paulo Henrique Ganso, Marcelo, Renato Augusto, Keno. Renato Augusto não é titular. Cano, vários jogadores. E não é 31, não. É jogador com 36, 35, 37, 39. Caramba! É um time muito envelhecido. E aí você tem alguns garotos ali, né, que às vezes ficam muito sobrecarregados. Já vimos o André ser colocado na zaga fazendo faltas duras, sendo expulso, porque tinha que ficar corrigindo ali os problemas sérios de posição da defesa do Fluminense. Acho bem delicado esse momento. Assim, eu acho que foi tudo muito rápido. De uma conquista da Libertadores, o Fluminense entrou numa espiral muito ruim, jogando muito mal mesmo. E o Botafogo ontem foi bem superior. Então, sobre a crítica que ele levantou, eu concordo com ele no que se refere à análise que ele fez do Fluminense. Foi perfeito. O Mauro é bom comentarista. O problema do Mauro é o lado rubro-negro dele, que ele deixa falar muito alto, porque ele citou o Flamengo ali. Sempre tem que citar o Flamengo, que tinha nada a ver com Fluminense e Botafogo. Ele citou o Flamengo, enfim. Ele tem esse problema, ele se perde nisso daí. Mas, no fim, não concordei quando ele falou do Thiago Silva, colocando o Thiago Silva no etarismo e citando o Chelsea. O Chelsea faz uma das piores campanhas dele no campeonato inglês nos últimos 15, 20 anos, com um monte de jogador jovem. Ou seja, o que ele está falando não tem sentido, porque o que está sendo entregue com esses jogadores jovens é um futebol de péssima qualidade. Discordo dessa parte aí. Mas vamos lá, vamos ver aqui o André Rizek falando aqui sobre o Fluminense. Deixa eu ver o que o Rizek falou. Vamos ver o que o André Rizek falou aí sobre o Fluminense. Vamos ver aí o que o Rizek falou. Vamos embora. Vamos lá. Vamos ver aí. Onde ele vai parar a gente não sabe ainda, mas eu acho que deu a lógica ontem. Fazendo uma analogia assim com um boxeador, o Fluminense já era no ano passado um boxeador que levava muita porrada, né? Já era um time muito exposto, que era muito atacado, mas ele contra-atacava. Modelo Rocky Balboa? Rocky Balboa, exatamente. Nas cordas e de repente, exato. Tava o adversário. Esse ano ele tá muito fraco ofensivamente, assim, ele tá machucando pouco os adversários e tá sofrendo muito lá atrás. Então, assim, o time tocou num ponto importante que Mas na metáfora do boxeador, tá apanhando mais esse ano. Tá apanhando muito. Tá mais nas cordas. Tá apanhando muito e não tá conseguindo contra-atacar com a força que ele tinha no ano passado, porque ele apanhava muito, se segurava nas cordas e quando contra-atacava, ele era letal. O Cano esse ano tem números pífios, quando você compara com o ano passado, a bola chega pouco nele. Aliás, o Cano, ontem, numa das estatísticas que medem não, né? Como é que eu vou dizer? Não é medir nem calcular, mas aponta ali no campo o posicionamento do jogador. Tem um posicionamento médio. O Cano foi o terceiro mais recuado do Fluminense. Tem sido assim, né? Em vários jogos. Em vários jogos. Então, isso de que alguma coisa... Isso é normal para ajudar? Ok. Um jogador que está sentindo que está errado. Então, como eu posso ajudar? Bom, eu vou me recuar atrás da linha da bola para tentar ajudar de alguma forma. Conceitual. Ele deve estar chorando a ausência de áreas também, né? Porque... o rapaz se confundiu. Não é isso. Não é isso. Isso é uma questão de conceito de jogo, essa recuo do Cano. A gente sabe disso que a gente assiste o Fluminense e ele não assiste. Então a gente sabe do que a gente está falando. Vamos ver o que o Casagrande, boca de privada, falou. Não sou muito fã de ouvir o que o Casagrande falou, não, mas ele vai surpreender vocês. Se liga aí no que o Casagrande falou. Todo time reclama do gramado sintético. Que quando vai no gramado sintético e ganha, a entrevista é outra. Jogamos bem, taticamente, eu mexi aqui e o time marcou pressão, saímos jogando, amassamos o adversário. Ninguém liga para o gramado sintético quando ganha. Só ligam para o gramado sintético quando perde. Só uma coisa. Eu acho um pouco de desonestidade do intelectual do Casagrande. Comum dele, ele faz muito isso para aparecer. Ele citar a fala do Diniz sobre o gramado sintético. Tá? Por quê? Porque o Diniz, gente, ele em nenhum momento, eu vi a coletiva, ele deixou claro, ele falou do gramado sintético, mas ele deixou claro que a questão do gramado sintético, quando ele falou que tinha a ver com o fato dele não gostar de grama sintética, mas que ele não ia falar naquele jogo para não parecer que ele estava querendo justificar a derrota e que o Botafogo foi muito superior. Ele deixou isso muito claro. Então eu acho um pouco injusto, porque ele deixou claro que ele não estava
questionando o Botafogo. Fizeram uma pergunta sobre a grama sintética, ele disse que não gosta, mas disse que a derrota do Fluminense não tinha nada a ver com a grama sintética. Então isso eu acho injusto, essa colocação do Casagrande. Vamos pro jogo? O Botafogo amassou o Fluminense. O Fluminense podia ter tomado 4, eu vou até além da Alice, 4, 5, 6. No primeiro tempo podia ter virado 3-4, no segundo mais 3-4. O Júnior Santos, ele chegou na frente do Fábio umas 4 vezes. Verdade. Ele jogou pra cacete. Só errou na finalização. Errou todas as finalizações, sendo que é o artilheiro do Botafogo. Nesse jogo especificamente, ele fez tudo certo e errava a finalização. Porque a marcação do Fluminense ontem, com o Júnior Santos junto com o Tiquinho, e o Júnior é veloz e tem uma explosão muscular muito, muito grande, e em linha, os caras davam esticada, a defesa do Botafogo dava uma esticada, ele saía na cara do gol. Toda hora. O Manuel e o Marlon, assim, não chegava nem perto na velocidade do Júnior Santos. O Júnior Santos chegava cara a cara com o Fábio com 2 metros de vantagem, saindo da mesma posição que os outros dois. Porque ele não entrou em impedimento quase nenhuma vez. Quase todas as jogadas que ele saiu na cara do Fábio foram jogadas legais. E ele parte antes, né? Ou na mesma linha que o zagueiro, ou na mesma linha ou antes. Então é do mesmo lugar, né? É do mesmo lugar. E ele chegava 1,5 metro, 2 da frente. Então a defesa do Fluminense, o modo que o Diniz fez a marcação do Fluminense no ataque do Botafogo foi completamente absurda. Completamente absurda. Concordo. Vamos para a parte de sair jogando? Gente... Cara, caralho, nunca imaginei que eu ia concordar com o Casagrande. Puta que pariu, ele falou tudo defensivamente. Agora vai vir o melhor. O Fluminense propondo o jogo. Vamos ouvir o que o Casagrande vai falar e muita gente vai se surpreender porque eu acho que ele anda vendo live do Fluminense. Se liga aí. Cara, outra coisa que eu discordo do Diniz da entrevista. Os times estudam a gente. Não estuda, não. Não estuda. Eles já sabem. Porque o Diniz faz sempre a mesma coisa. O Fluminense joga sempre do mesmo jeito. É mesmo tipo de substituição, mesma tentativa de saída de jogo. Cara, o Botafogo foi lá em cima ontem, ficou lá em cima, e o Ganso entregou uma bola cara a cara pro Júnior Santos no primeiro tempo, que ele chutou, e o Fábio fez uma grande defesa. Não dá mais. O Fluminense não consegue mais porque é previsível. O time do Fluminense é previsível. Outra coisa, é lento. O meio-campo do Botafogo ontem foi o Marlon Freitas, né? Marlon Freitas, e teve o Tietê, e teve mais um que eu não estou me lembrando agora, mas o Tietê especificamente. O Tietê dá dinâmica no jogo, né? O Tietê ele tem um estilo que ele dá ritmo e dá dinâmica. Ele se movimenta muito, ele dá passe e sai para receber. E aí o que aconteceu? Essa intensidade no meio-campo que o Tietê colocou deixou o Martinelli e o Lima completamente desesperados, porque eles tinham que marcar todo mundo, porque o Ganso não acompanha a intensidade alta do jogo. Quando o adversário coloca uma marcação-pressão e aumenta a intensidade, o Ganso some, nem na bola pega. E aí você fica com 1 a menos no meio-campo, e o adversário domina o meio-campo. Foi o que o Botafogo fez. O Botafogo dominou o meio-campo do Fluminense, mandou no jogo. Então, o que acontece? O Fluminense é previsível, totalmente previsível, não precisa estudar mais o Fluminense, não precisa. A fala do Diniz foi para valorizar o esquema tático dele, mas isso aí já foi. Os times não estudam, os times sabem como o Fluminense joga, de cor, e a previsibilidade é o maior defeito do time do Fluminense hoje, fora, obviamente, a lentidão do time, excesso de jogadores com uma idade alta. O Marcelo rende muito com a bola no pé, mas na hora de marcar, gente, é uma avenida. Luiz Henrique, o lateral que passa, um meia que se desloca por ali, é uma festa. Mas quando ele tem a bola no pé, é o jogador mais perigoso do Fluminense. Então, poderia ter sido 4-5 pro Botafogo tranquilamente, e eu escrevi uma coluna, e eu vou repetir aqui o título. O Arthur Jorge engoliu taticamente o Diniz, como o Antônio Oliveira engoliu o Diniz, como quase todos os treinadores, quando estão jogando contra o Diniz, estão engolindo taticamente o Diniz, porque o Diniz é um treinador de um jeito só de jogar, de um esquema só. Fora as jogadas ensaiadas. Vocês viram o jogo? Sim. Vocês viram o jogo?
Você viu o número de jogadas ensaiadas do Arthur Jorge de bola parada, de escanteio e falta lateral? Era uma alternativa. Ele batia o escanteio de um jeito, saía outro, os caras iam lá e faziam outra coisa, saía o outro, era outro negócio. Sim. Meu, foi um show de jogadas ensaiadas de bola parada. Exatamente. Sabe quanto foi? Eu não gosto de números, tá? Eu não analiso o jogo de futebol por números, tá? Eu só pego os números de vez em quando, porque aí você mostra bem a realidade do jogo. Foram 14 escanteios pro Botafogo, 2 pro Fluminense. Não, foram 6 chutes. 6 chutes no gol do Botafogo, nenhum do Fluminense. Aí você pega a posse de bola, é 57 pro Fluminense e passes certos, 407 pro Fluminense. Mas aí você deduz, se um time ficou 57% com a posse de bola, deu 407 passes e não chutou nenhuma bola no gol, esses passes foram pro lado e para trás. Isso aí. Concorda? Isso aí. Então, o Fluminense hoje tinha que mudar a tática. A tática do Fluminense hoje tem. Você lembra do Dario Tadá? Quando ele virou treinador, ele gostava de dar nome para a tática, né? Banguela convexa. Quando ele estava no Goiás, ele falou assim: minha tática é uma banguela convexa. Ele falava essas coisas. O estilo do Fluminense hoje, a tática é tática caranguejo. Caminha para o lado, caminha para o lado, caminha para o lado e não vai nunca para lá. É isso. Perfeito. Alicia, vamos falar. Surpreendeu, né? Eu acho que o Casagrande está vendo live de tricolor. Porque ele usou até a expressão tática caranguejo, né? Que a gente tem usado muito aí nas lives do Fluminense. Acho que o Casagrande está assistindo live tricolor. Cara, a análise do Casagrande para mim foi perfeita, sim. Perfeita, talvez tenha sido a melhor de todas, surpreendentemente. Eu fiquei surpreso com a análise do Casagrande. E vocês aí, ficaram surpresos também com a análise do Casagrande? Com o que o Casagrande falou? Eu estou bem surpreso, gostei bastante do que ele falou. E é isso aí. Então foram as nossas reações aí ao que aconteceu aí das análises do Fluminense, da derrota do Fluminense Botafogo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, dá essa moral pra gente. E hoje eu estarei lá na live do canal É Pelo Flu. Se inscreve lá para poder assistir lá a nossa live lá no É Pelo Flu. Valeu, galera. Saudações tricolores aí, fiquem com Deus e até mais.